Boa noite, doutora Aliciane, me ouvindo bem? Tudo bom? Boa noite, boa noite. Liciane já tá aí com a gente, né, Liciane? Se você puder pedir para entrar. O pessoal tá aí ouvindo? Só me dá um okzinho que tá ouvindo, por favor. Boa noite, boa noite. Então, essa é a live da doutora Liciane Toledo. A gente vai falar da descontaminação, né, com o V. E Liciane, pede para entrar para mim. Consegue? Tô te chamando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oi, Boa noite, consegui? Liciane. Aê, agora Conseguiu. sim. Eu tô te ouvindo bem. Não sei se o Agora pessoal tá te ouvindo bem, tá me ouvindo bem. Pessoal, tá tudo bem aí? Vocês dão a um gente fica feedback agora. pra gente? Se tá ouvindo bem a gente? Isso é importante, para que todo mundo escute direitinho, a gente consiga Eu tô te fazer um ouvindo bate-papo muito, bacana. muito bem. E aí, um enorme Ainda prazer, bem que estabilizou, né? obrigado por ter aceitado o convite, né? Nesses tempos de coronavírus, ninguém melhor do que você, que trabalha dentro de uma empresa, né? Se eu estiver falando besteira, você me conserta, presta consultoria, né, na MM Optics, que é a única empresa, eu acho que é o único produto brasileiro, né? À venda no É o único, mercado? sim. Sim, e atualmente no Brasil é o único que detém a Anvisa com tudo regularizado, né? Existem alguns produtos que estão chegando, mas ainda não estão apresentando especificações suficientes, né? E a Anvisa vai colocar com certeza exigências, e eles cumprindo, com certeza a gente terá mais equipamentos à disposição no mercado. O problema é o nosso custo-benefício, né? O que a gente Exatamente. tem no mercado aí? Andei vendo aí todo mundo falando do robô, que o robô limpa. Quando eu entrei para ver o robô dinamarquês, 69, 67 mil dólares. Completamente fora Exatamente. da nossa Né? realidade, né? Então, assim, eu queria te deixar à Completamente fora. Eu acho vontade. que assim, eu acho que assim, para a gente começar, né, falar um pouquinho sobre a tecnologia, né, Lúcia, o que a gente tem hoje em relação às luzes, é importante até a gente elucidar, porque dentro do espectro eletromagnético, a luz UVC, ela é uma das luzes que fazem a descontaminação, né? A gente não pode esquecer que com o tecido biológico, a gente tem a luz azul, e a interação da luz com o fotossensibilizador, né? Então, hoje em dia já se estuda diversos comprimentos de onda com muitos fotossensibilizadores aí que estão chegando no mercado porque é uma tendência mesmo, né? Os micro-organismos, eles não têm como ter resistência, porque contra a força não há resistência, né? A luz, ela é Verdade. extremamente eficiente na interação com o tecido biológico, né? E assim, só para a gente poder ilustrar um pouquinho para o pessoal que às vezes pensa que é algo surreal, né, ou alguma luz que apareceu aí do nada, ela não é não, né? Se a gente for pensar a radiação que chega até a gente, né, o espectro que vem do Sol, a luz UVC, ela é completamente filtrada pela barreira de ozônio que a gente tem na superfície aí, no invólucro da Terra, digamos assim, né? Então, a UVC é a única radiação, e aí, né, das radiações passando do UVC a UV do vácuo, né, já começam as radiações que são ionizantes. Então, a radiação ultravioleta, ela ainda não tem a propriedade de ser ionizante. Só que ela tem a capacidade de ocasionar danos, né? Então, quando ela interage, no caso de vírus, bactérias, protozoários, quando você irradia diretamente o UVC
sobre os micro-organismos, a gente vai mexer lá no fator genético deles, né? Nós vamos lá exatamente aonde vai acontecer a replicação. Então, focando, né, em vírus especificamente, se a gente for pensar, o vírus ele é uma capinha de proteína, né? E dentro dessa capinha a gente tem um material genético. Então, quando ele infecta uma célula, é exatamente para poder fazer a replicação que ele faz a invasão dentro dessa célula, né? Então, quando a gente irradia a luz, ela vai agir diretamente sobre essa carga genética desse micro-organismo, né? O vírus em questão aí. E aí ela vai quebrar exatamente a ligação, quando a gente tem um DNA, ali na colinha, né, na ligação covalente das bases nitrogenadas, né, é onde a gente acaba tendo atuação dessa luz extremamente potente. E ela é tão potente que, claro que quando a gente fala de luz, de efetividade, nós estamos falando de irradiância, né? O que é irradiância? É quando a gente tem uma potência, insuficiência, quando a gente tem uma irradiância, né? Ela é totalmente dependente da potência, para você poder ter essa atuação, para você ter essa penetração, né? E aí, quando você irradia por um tempo muito curto, é possível já ter essa interação sobre o micro-organismo. Então, você não mata ele imediatamente. Ele acaba perdendo a carga viral, ele não consegue se replicar, e é por isso que você provoca essa morte, né? Então, hoje em dia se estuda ainda em modelos laboratoriais, né? Porque ainda não se foi permitido extrapolar isso para os seres humanos, por exemplo, a desinfecção do vírus do HPV, né? Principalmente quando se entra com ultrassom para fazer um transvaginal na mulher, por exemplo, há várias patentes em busca de estar atuando com a UVC, por exemplo, para entrar já fazendo a desinfecção quando se detecta a presença do HPV. A gente sabe que ele é o maior responsável pelo câncer de colo de útero, né? E nos modelos laboratoriais a gente tem muito sucesso. Só que isso precisa, né, estar em acordo com a capacidade de vida, né? E aí, quando a gente fala de tratamento de ser humano, é diferente do que a gente fala de tratamento no consultório, né? Uhum. Então, por isso que ele é tão eficiente, né? Você tem uma luz que ela tem uma alta durabilidade, porque existem alguns tipos de luz que têm essa radiação, né? Então, a gente pode falar da luz xenon, a gente tem uma luz de mercúrio, de baixa pressão, que ela também irradia no UVC, né? Então, são algumas tecnologias possíveis, é uma tecnologia, né, diante de tantas circunstâncias, uma tecnologia barata, e o que é muito interessante é que quando a gente irradia o ambiente com a UVC, você tem, inclusive, a formação de ozônio, olha que interessante, né? Então, quando ela interage com o tecido biológico, a gente tem em concomitância a formação de uma pequena barreira de ozônio em conjunto com essa radiação sendo emitida. Então, a gente acaba tendo dois fatores de descontaminação de uma forma segura, né? Porque hoje o que se pensa assim, em relação ao ozônio é exatamente porque o ozônio ele tem uma capacidade deletéria ao ser aspirado. Então, a sala precisa ser esvaziada desse gás ozônio antes de se adentrar nela. E quando você irradia com a luz UVC, você tem essa amplitude de descontaminação, a formação desse ozônio em uma quantidade baixa, mas que você vai ter uma efetividade sobre os equipamentos também. Equipamentos, né, bancadas, né? E aí é importante a gente elucidar, porque muita gente fala, ai, mas poxa vida, a luz por si só tem que limpar de qualquer jeito, né? Ela não vai limpar o sangue, não vai limpar a saliva, não, gente. Não vai, né? A gente sabe que existe um ritmo a ser seguido, né, dentro de normas de biossegurança, e assim, não é nem pelo fato de não limpar, né? O fato de que o respingo não vai sair de lá, porque não vai haver uma ablação através dessa luz, a gota de sangue não vai desaparecer dali. Então, as medidas do uso de desinfetantes, né, e detergentes enzimáticos é fundamental, né?
Lembrando que a luz também, apesar de ela teve uma época, né, era até utilizada pelas manicures, né, algumas cabinas que colocavam instrumentais que tinham contato crítico, porque se você provoca sangramento, o fato é que se você tem sombra, se você não iluminar adequadamente essa superfície, talvez você tenha uma falha na desinfecção, porque ela esteriliza. Só que a metodologia ainda é crítica, então é por isso que ela não se estende para esse uso. Ninguém vai estar esterilizando instrumental de uso crítico, né? Então, aquele que vai ter contato com sangue, aquele que tem contato com saliva, precisa ser esterilizado à base do vapor com pressão para a gente ter efetividade da técnica, né? Agora, o que a gente consegue com muita eficácia é complementar a desinfecção sem precisar fazer o uso de alguns desinfetantes, como por exemplo, o formaldeído, né, a detergência dele, porque ele também tem uma capacidade deletéria e cancerígena, né? Então, a gente pode fazer o uso, sim, de uma forma mais diluída, menos crítica, exatamente, né, na utilização, no chão, por exemplo, e depois você pode até usar o equipamento para essa luz, né, a UVC, para poder estar aprimorando essa higienização que foi previamente feita, tá? Então, assim, ninguém vai deixar sujidade, não é legal deixar, né, nenhum tipo de resíduo, tártaro, nada disso. A gente tem que remover isso e complementar com o uso da luz, né? É assim que a gente tem sucesso com essa desinfecção. Então, a dúvida sempre foi se ela é um substituto. Ela não é um substituto, ela veio potencializar nosso processo de desinfecção, não é isso? Exato, E mesmo assim, por potencializar mais e que a nossa baratear. secretária limpe, por mais que a nossa secretária limpe entre um paciente e outro, existem áreas que a gente não consegue, que ela não consegue limpar perfeitamente. Então, isso vem como um aditivo a limpeza Exatamente. dela com produtos químicos, né? E talvez o tipo de produto químico que ela vai usar, né? Talvez ela possa usar um produto que não cause tanta agressão ao indivíduo, né? A mão, o contato com algum líquido que seja Exatamente. mais nocivo a ela, né? Às vezes até o cheiro, né? Porque muitos pacientes apresentam uma intolerância com o uso do hipoclorito de sódio em consultório, fora o cheiro, né? Que fica extremamente forte. Então, como a gente vai precisar ter esse cuidado entre os pacientes, né? Então, assim, a sala dos sonhos, é claro, ter dois equipos, né? De uma forma separada, de tal forma que você não tenha o aerossol contaminando esse próximo equipo, porque aí você atende em um, enquanto está sendo higienizado o outro, né? Isso seria uma sala aí ideal. Mas, como a gente sabe que, né, isso quem trabalha em clínica e às vezes não tem a disponibilidade de um segundo equipo que precisa estar atuando sobre o seu, às vezes o lugar é pequeno, né, e a gente sabe que existem condições em que há uma proliferação de micro-organismos de uma forma maior, principalmente quando você tem o ar-condicionado presencial, né, então é possível ainda, dentro de alguns instantes, né, digamos assim, porque veja, existem publicações mostrando que entre 2 a 3 metros de distância da área onde você vai fazer a desinfecção, você ficando numa média de 15 minutos, você tem total atuação sobre esse ambiente. Então, se você levar, né, porque o equipamento ele nem liga se você colocar ele virado para cima, né, então ele atua sempre para baixo. E se você tem exatamente, e assim, o quanto mais próximo, né, no caso o Surface especificamente da MMO, o quanto mais próximo da superfície, maior a efetividade, menos tempo, né, porque a gente fala que, assim, o ideal é você ficar durante 60 segundos para você fazer a desinfecção em 1 metro, então você tem uma aceleração ótima ali para você passar nessa superfície em forma de escaneamento, é uma passagem leve, rápida, desculpe, ela é leve e mais vagarosa, né? Ela não deve ser rápida para você poder ter a efetividade. E quando você tem a oportunidade de ter algum tempinho a mais, você levantando esse equipamento e deixando ele ligado na área onde o aerossol é mais intenso, você também descontamina. Deu uma travada aqui. Deu uma travada nela, né?
Peraí, Travou? Liciane, deu uma Melhorou? travada aqui em você, deu uma travada em você. Você falou que pode ficar com Certo. superfície, com o aparelho para superfície por um tempo, onde aí você travou, onde é mais contaminado. Então, o escaneamento ele deve ser feito de forma vagarosa. Então, de uma forma geral, a gente sabe que para fazer a desinfecção de 1 metro de superfície, a gente precisa demorar 60 segundos. Então, tem uma aceleração ótima aí, né? E sendo que, às vezes, a gente também tendo tempo para isso, você consegue suspender esse equipamento no equipo para que ele trabalhe sobre o equipamento, que é a área mais crítica, onde a gente tem o aerossol da caneta de alta rotação, né? A própria caneta, né? Então, assim, a proteção da caneta é crítica também, se a gente for pensar. O ideal é que você esterilize, né? Mas os colegas que não têm que não têm as canetas em quantidade, pelo menos 2 é sempre interessante ter, né? Só que a gente pode usar a detergência, desde que você não faça corte de ossos, que você não provoque o sangramento, você consegue higienizar adequadamente essa caneta através de sistemas de desinfecção, né? Assim, mesmo que você mergulhe no peracético por 30 minutos, por isso que você precisa fazer a transição. Desculpa, o peracético não é o indicado por causa do tipo de material, né? Tem que ver como que essa caneta foi feita. Se ela tiver algumas circunstâncias no conjunto dela, você pode ter até a degradação, né, de alguns insumos dessa Componentes caneta. dela, Então, a gente né? tem que, componentes, tem que ficar atento com isso, né? Porque algumas coisas nos auxiliam a fazer higienização primária, né? A detergência, detergentes enzimáticos, para poder remover a sujidade, que não é a atuação da luz, e a luz complementa essa desinfecção para que a caneta possa ser levada novamente à boca do paciente, porque a gente sabe que dependendo do tempo que fique submersa, não há uma higienização efetiva, né? E lá dentro, principalmente, onde há um refluxo dessa água da boca do paciente, a sujidade permanece. Né? Então, a gente tem que ligar o aerossol, deixar um tempo ligado após a saída do paciente para você higienizar direitinho. Então, não é o objetivo hoje da live da gente, né, detalhar e relembrar esses conceitos de biossegurança, mas eles precisam estar bem fundamentados aí no nosso dia a dia. Liciane, deixa eu te fazer uma pergunta. No momento que ele fica para o ambiente, é mais indicado o dentista e a secretária não ficar nesse ambiente? Como é que funciona isso? Ou pode ficar nesse Bom, mesmo na ambiente? verdade, a luz UVC, assim, a gente se protege dessa luz em grande parte porque ela é filtrada pelo ozônio, né? Na pele, a luz UV, no caso UVC especificamente, porque o UVB penetra e o UVA mais ainda, a UVC ela não consegue ter penetração, então ela fica restrita à superfície bem externa mesmo, onde a gente já tem uma camada de células mortas, né? O questionamento é visão. Então, a visão, você não deve olhar diretamente sobre no Diretamente. equipamento, você não deve passar o equipamento sobre nenhum tipo de tecido, né, vivo. Então, tem gente que pensa ainda em limpar a patinha do cachorro. Não, gente, não pode, tá? Por causa exatamente da alteração do DNA. Então, do mesmo jeito que a gente vai alterar nos micro-organismos, com a persistência, isso acontece no ser humano também, acontece nos animais também. Então, não há essa indicação. Em relação ao Covid, né, assim, o vírus, ele não tem nenhuma característica diferente do que já se conhece sobre vírus, né? Então, a gente não tem nenhum estudo dirigido a ele. Existe, sim, um estudo de 2004, que ainda foi para atuar sobre o SARS, né? Ainda não tinha característica do Covid-19 especificamente, mas nessa publicação se observou a efetividade sobre esse vírus anterior a essa mutação que a gente experiencia hoje, né? Então, é importante dizer que a gente ainda não tem estudo sobre esse especificamente. Mas, se a gente for pensar no Recente, contexto né? viral, né, o invólucro proteico, que a gente não tem diferença do vírus, não teria por que essa luz não atuar, né? Então, mas é claro que a gente precisa de pesquisas aí fundamentando de uma forma mais científica, né, e publicada.
mas em relação a outras bactérias muito mais virulentas, digamos assim, principalmente em ambientes hospitalares, né, que quando a gente tem o ambiente nosocomial, né, que é a parte mais complexa aí da higienização, quantas infecções, né, nosocomiais não são, infelizmente, distribuídas à população exatamente por causa da falta de efetividade dos detergentes enzimáticos, né? E a luz, ela se mostra extremamente eficiente. Então, ela é eficiente, a gente tem aí uma base de mortalidade de 99,99%, né? Que é muito alto em relação a todas as outras formas de detergência e de higienização, só não bate mesmo a desinfecção com calor, com vapor e pressão. Que aí a gente tem a desinfecção própria, a esterilização propriamente dita. Posso te seguir com as perguntas aqui ou você quer falar? Posso passar uma pergunta aqui do pessoal? Pode? Não, pode ou você mandar. Quer terminar a tua linha de raciocínio? Estão perguntando, a Kellen está perguntando sobre o jaleco, assim, que não tem nenhum contato com sangue. Ele pode ser descontaminado a cada paciente com V. Tem a questão do tecido, né? Você pode explicar isso aí para a gente? O jaleco, tecido, porque tem as entranhas do tecido, talvez o micro-organismo entre e porque faz sombra. Não tem potencial. Exatamente. Então, a luz, ela, jaleco, assim, onde a gente tiver do material do jaleco, não dá, né? Não. Mas não, porque assim, mesmo que você não tenha o sangue, né? A partir do momento que você entra no aerossol desse paciente, a gente precisaria substituir, inclusive, o jaleco a cada paciente. Se a gente for olhar as diretrizes de biossegurança com bastante acuidade, não seria legal mesmo ficar com o mesmo jaleco de um paciente para o outro. O ideal é que a gente use paramentação descartável, né? Então, não tem recomendação para esse fim. Agora, sim, existe, como ainda não houve uma discriminação, se para dentro de casa ou se consultório, quando você tem o equipamento, pensar em casa, que aí você vai pensar nos ácaros, você não vai pensar em contaminação de um grande movimento de pessoas, completamente diferente do nosso ambiente ambulatorial, do ambiente hospitalar. Em casa você vai ter um potencial de descontaminação, claro que com as restrições por causa das microsombras. E deixa eu te fazer uma outra pergunta. Hoje em dia, algumas empresas estão lançando uns jalecos de materiais impermeáveis. Se for usado esse tipo de jaleco com plástico, é o mesmo raciocínio ou talvez tenha uma melhor ação? Sim, aí a gente não tem trama, né? Quando você tem materiais sintéticos, onde você não tem tramas que possam fazer a microsombra, aí a conversa muda. Então, quando você tem uma homogeneidade na hora de você irradiar esse tecido, aí a gente já começa a mudar de contexto, né? Então, aí pode ser usado sim. Sempre lembrando de higienizar primeiramente, né? Usar uma forma de fazer a limpeza para tirar os respingos, né? Porque aonde fica o respingo pode formar microsombra, então a gente tem que tirar essa microsombra. E aí, depois que limpou, você pode aprimorar a higienização com a luz, sem dúvida nenhuma. Vamos lá, outra pergunta, Liciane. Respirem. E quanto à luz UVC para desinfecção de ambientes? Qual a relação da área a ser desinfectada e a potência da luz? Bom, a potência é assim, toda vez que a gente fala de potencial de desinfecção, nós temos que levar em consideração a irradiância, que ela está completamente ligada à potência do equipamento, né? Então, e não só na higienização, mas na fotobiomodulação, tudo é dependente dessa grandeza, né? Então, quando a gente fala em usar a luz, a gente tem que ter essa referência aí. A área que nós vamos utilizar, na realidade, não é nem a área, é a distância, né, e o tamanho da luz que vai ser utilizada para aquela circunstância. Então, veja, o equipamento, ele tem uma média de uns 40 centímetros de comprimento. Eu posso até estar um pouco enganada aí com as dimensões, porque ele pode vir um pouquinho alterado do que a gente tinha anteriormente. Então, se você deixar ele suspenso... Né? Deixa a gente falar. Surface, especificamente. Exatamente. Tá. O Surface, ele é pequenininho, né? Ele é manual, inclusive.
né? Se a gente for pensar naqueles Para quem não robôs conhece, que vamos custam... botar aqui, eu vou botar aqui o Surface aqui, ó, a Isso, imagem aí para o pessoal, é, né? exatamente. Então, assim, quando você deixa esse equipamento parado num determinado ambiente, numa região, né, você não vai levar em consideração aonde essa luz tem a perda dela, né, porque ela é uma luz aberta, ela não é uma luz, não é um laser colimado. Então, assim, ela vai fazer a desinfecção aonde a iluminação for maior, né? Então, a área vai ser os 40 centímetros, tá? Então, e assim, dependendo da longevidade, da distância que você coloca esse equipamento, ele vai precisar de mais tempo para conseguir fazer a desinfecção. Então, se você usa ele a 1 centímetro, a 2 centímetros, você consegue uma desinfecção em segundos. Se você distanciar esse equipamento a metros, 2, 3 metros de distância do local onde você vai desinfetar, você vai precisar de minutos. Você vai ficar 15 minutos, em média, irradiando a mesma área. Então, vou fazer um resumão aqui do que a gente falou. A gente pode usar esse aparelho para limpar uma superfície, ficando em contato, cada metro quadrado, 60 segundos, 1 minuto, certo? Fazendo uma varredura Aí com você ele, com pode essa fazer área uma de ação. varredura. Você não precisa... Isso. Senão você Exemplo, pode ficar no parado encosto segundos. de um equipe, eu posso ficar ali fazendo uma varredura 1 minuto e eu fiz a descontaminação dessa região. Vou ali para a região da cuspideira, mais 1 minuto, os sugadores, isso tudo, e bandeja, equipo, mais 1 minuto. Se eu quiser limpar a área É ao importante. redor, aí eu viro ele ao contrário, a gente está falando do Surface, e deixo ele ativado por mais minutos aí, para poder pegar o ambiente. Ele não funciona... Deixa eu te cortar um pouquinho. Ele não funciona virado para cima. Ele sempre vai funcionar virado para baixo. Virado para baixo. Então tá. Exatamente. Então, assim, se o objetivo é você desinfetar o ar, descontaminar o ar ali daquela região onde o aerossol foi mais intenso, né? Primeiro você seca tudo. A gente vai secar aquela umidade que ficou, né? Assim que o paciente sai. E aí você pode deixar o equipamento suspenso com o objetivo de desinfetar o ar. Só que olha que interessante, a gente precisa pensar que a gente tem fotossetores, existe algo que a gente busca com o objetivo de iluminar efetivamente, que são os micro-organismos. Então, você precisa fazer uma varredura calma, né? Não é para você ficar no mesmo lugar fazendo um movimento assim, por exemplo. Você vai passar, você vai começar da onde você precisa começar e você vai descer vagarosamente. Nós vamos pensar num escaneamento com essa luz. De tal forma que você observe que há alguns segundos, né, ou que sejam milissegundos que você passe em determinada região para que você consiga alcançar o seu fotossetor. E a nossa busca são os micro-organismos. Então, fazer assim, não é difícil, gente. Depois que você aprendeu direitinho a fazer o manejo do equipamento, você resolve a sua vida, né? Mostrou direitinho para a sua secretária, acabou, não tem dificuldade, mas precisa calibrar a mão. A gente precisa dessa calibração. Então, ela está perguntando aqui quanto tempo deixa no ambiente em relação ao tamanho de uma sala? Então, o Surface, assim, se você tiver como objetivo descontaminar a sala toda, né, é um equipamento pequeno, né, então a gente teria que deixar esse equipamento ligado uma pernoite, né, em várias posições, para que você faça a desinfecção completa do ar. Só que o que a gente precisa pensar é a diminuição da contingência bacteriana, viral, que possa haver. Então, se você tem por objetivo fazer em cima, né, que é a área mais crítica, né, a gente tem que pensar em áreas críticas. Dentro do consultório, depois de um período, por exemplo, você passou o dia todo, você vai chegar no outro dia de manhã, você não vai esterilizar o ar, porque todas essas sujidades, elas desceram, elas estão no chão. Então, você vai passar o seu detergente, né, vai fazer aquela desinfecção convencional do chão, e aí você pode passar o rodinho próximo do chão, né, para poder fazer a desinfecção do chão. Acabou, de manhã, isso, né, depois que você saiu do consultório.
A cada troca de pacientes, se você observou que realmente você usou muito a caneta de alta rotação, então existem alguns cuidados importantes para a gente agregar agora no nosso contexto diário, né? Então, hoje em dia a gente, né, logo esses equipamentos vão estar à disposição com mais facilidade. Tomar cuidado com a bomba de vácuo para poder estar aspirando o máximo possível desse aerossol, né, que vai ser colocado. Ter o cuidado de estar com 2 sugadores, um na saliva e o outro próximo do ambiente onde está sendo cortado. Isso é fundamental, né? Então, a gente vai diminuir, né, o despejo dessas gotículas que podem estar carregadas em vírus. Então, esses cuidados são fundamentais para você não ficar quebrando muita cabeça. E o que a gente não pode esquecer é que toda luz, ela tem um tempo de vida, que por mais que seja LEDs potentes, né, que a gente tenha mais de 10.000 horas de uso aí, é uma luz que ela realmente pode sucumbir dependendo da forma como você usar, né, do tempo de uso que ela vai ter. Não é uma lâmpada cara para se trocar, em termos, né, de custo, benefício, vale muito a pena. Mas a gente tendo, assim, um comportamento de biossegurança bem delineado, você ajusta da melhor forma para o seu dia a dia e ainda aprimora, né, o seu investimento para você não ficar batendo cabeça aí de ter que ficar comprando direto essa lâmpada. Vamos ver se você consegue ajudar. Você falou aí de ambiente, tudo, diversas colocações aqui sobre a luz do ambiente, que existem uns aparelhos de ar-condicionado que já vêm com 4 lâmpadas, que são germicidas, e elimina se eles são efetivos ou não, se são efetivos para vírus, bactérias, fungos, se descontamina o ar ou não esse aparelho. Eu vou juntar porque é tudo, ou aquelas luzes que estão anunciando, provavelmente é isso que o pessoal quer saber, né? Que está na internet anunciando aquelas lâmpadas que você deixa 3 horas no seu consultório, teu ambiente. Você vai dormir, vai em casa e você volta, teu consultório está descontaminado. Eu acho, ou ar-condicionado com essas lâmpadas. Qual é a sua posição relacionada a isso? Ou se você tem conhecimento disso? Eu acho que eu juntei todas as perguntas nessas. Essa do ar-condicionado, essa luz de ambiente, isso tudo. Vamos lá. Então, eu não sei dizer, Lúcia, sobre especificações do ar-condicionado. Se a gente tiver uma lâmpada efetiva, sem dúvida é muito interessante, né? Porque o ar-condicionado, ele realmente é muito sujo, se a gente for pensar no consultório. Só que a gente não pode esquecer que o ambiente ambulatorial, a partir do momento que você abriu a porta do seu consultório para alguém entrar, a contaminação já veio junto. Tá? Então, assim, é por isso que a gente precisa lembrar, gente, de conceitos de biossegurança, de limitação de trânsito de pessoas, né? E principalmente da manutenção desses equipamentos. Ar-condicionado, por mais que você fique com uma lâmpada, a lâmpada limpa onde ela ilumina. Onde tiver microsombras ou sombra, essa luz não alcança. Né? E mesmo que ela forme uma quantidade de ozônio, é difícil dizer se isso vai ser eficiente dentro do ar-condicionado. Então, não há substituições, uma coisa não substitui outra, ela pode aprimorar, ela pode melhorar. Então, estamos falando sobre atendimentos críticos, né? Então, foi aquele momento onde realmente você fez um corte grande, você precisou abrir um dente para endodontia, um dente extremamente contaminado, né? Porque já começa lá na própria sala de espera em saber se o paciente está apresentando algum sinal, apesar de que a gente sabe que muitos pacientes não são portadores de sinais e sintomas aparentes e estão com o vírus, né? Mas selecionar essa restrição da entrada de pessoas em conjunto com o paciente na sala de atendimento é importante, né? Em relação ao tempo que você precisa deixar, tudo depende do tamanho da área. Nós estamos falando de um equipo, é eficiente deixar a lâmpada ligada, por exemplo, no suporte do refletor, durante esses 15 minutos para você desinfetar o ar, né? Porque a gente tem aí a possibilidade de um vírus contaminando essa região com maior intensidade. Mas se a gente for pensar numa sala inteira, dependendo do tamanho da sala, você vai deixar o seu equipamento ligado muito tempo. E será que é a melhor técnica, que é a mais interessante? Será que de fato você não vai estar abrindo, né? Não, só o fato de você abrir a porta para entrar um novo paciente já contaminou o ar de lá de dentro. Então, a gente precisa tomar cuidado com algumas recomendações, porque elas não ficam
ficam eficientes, elas acontecem. Você descontamina, mas a partir do momento que alguém entrou na sala, a contaminação vem junto, né? Deixa eu te botar aqui. Doutor Ivo perguntou o seguinte: considerando os 40 centímetros de saída do Surface, qual é a irradiância na boca do aparelho? A irradiância, bom, geralmente essa lâmpada, ela tem em média de 15 watts, né? E a gente sabe, por alguns estudos, que 1,9 joules por centímetro quadrado já é suficiente para você matar vírus e bactérias. Então, assim, para a gente poder fazer a conta direitinho, né, a gente vai precisar ter a certeza da área de feixe, né, que nesse caso a gente tem uma abertura ampla, porque ele não é um laser, né? E a gente tem, em média, esses 40 centímetros, que eles não são, ele não é quadrado, são 40 centímetros linear em média, né? Então precisa fazer a multiplicação certinha. Não vou lembrar de cabeça agora para a gente poder fazer a conta, mas a gente pode estar providenciando essa continha aí para deixar isso esclarecido. O fato é que, pelas publicações, a gente tem irradiâncias muito baixas, sendo extremamente eficientes. Por isso que a gente pode deixar só segundos, né? Então, dependendo da proximidade da onde você, que você alcançou e sobre a superfície, se você deixar 3 segundos, você já tem tempo mais do que suficiente para eliminar completamente os micro-organismos de cima dessa localidade. Estão perguntando aqui sobre a gente usar sobre as nossas máscaras, esse face shield que a gente está usando agora e as máscaras N95 e PFF2. Pode descontaminar isso entre um paciente e o outro? Então, eu não sei dizer se a N95 ela tem algum tipo de trama. Se tiver, geralmente a gente vai estar com a máscara e com outra por cima, né? Eu acho que não substitui, você pode descontaminar essa máscara, assim, a N95 me parece possível fazer a desinfecção dela, desde que você coloque sobre ela uma outra máscara. Por que isso? Porque se você estiver diretamente sobre as gotículas, né, e você umedecer, eu não sei qual é o material que é feito, né, então eu posso não estar sendo certeira em falar que descontaminaria 100% desta máscara, né, porque o ideal é que a gente tenha um tempo de uso e depois faça a higienização da máscara para tirar a água, não deixar gotículas, para aí sim você complementar com a luz. Aí eu acho que a gente pode ter uma eficácia maior sobre ela, né? Só frisando para quem entrou agora, né, que a gente não deve usar sobre tecidos. Por que não sobre tecidos? Ou então, ou qualquer circunstância que tenha tramas. Porque a gente tem as microsombras, né? A luz, ela só é eficiente onde ela consegue iluminar. Se a gente tiver falha de iluminação, a gente não tem descontaminação. Isso não pode ser deixado de lado. Deixa a outra pergunta, eu acho que você pode esclarecer, são os valores que estão perguntando desse aparelho e evidência científica, né? Se o que você está falando tem evidência científica, o pessoal está perguntando aqui se tem artigo, se não tem. Então... Tem artigo, tem muita coisa, né? Então, a luz UVC, ela já é estudada há muito tempo, né? Então, a gente já entende uma fonte de descontaminação desde 1800, então há publicações bem fundamentadas, inclusive sobre o Surface, né? Então ele também tem publicação no PubMed, isso já é fundamentado cientificamente, né? Só que ele foi descontinuado, o interesse sobre a luz, ela diminuiu muito porque apareceram outras coisas que aparentemente eram mais eficazes, porque às vezes é um contexto mesmo de consciente coletivo, né? Quando todo mundo começa a pensar em novidades, em potenciais de descontaminação, as pessoas acabam esquecendo de que a gente já tem muita coisa estudada e muito bem fundamentada para ir atrás de algo novo que tenha algum diferencial. Só que a gente sabe da limitação de detergentes, né? A gente sabe dessa, infelizmente, mesmo sendo enzimático, a gente sabe que o potencial de descontaminação chega aí aos 65%, 80%, né? Se a gente realmente não for para uma esterilização mais eficiente. E a luz, ela já é muito estudada, então a gente tem muita publicação, sim. Se jogar lá no PubMed, mesmo que Google, UVC, Descontamination, você já vai ter um monte de artigo aí
publicado para poder estar dando uma olhadinha nessas possibilidades. E para quem tiver interesse, também deixo o meu contato, que eu tenho aqui à disposição muitos artigos aí, bem fundamentados, com muita evidência para quem, de fato, tiver interesse em lê-los. Luciane, você já falou, mas eu vou pedir para você falar brevemente, porque tem 3 perguntas aqui da mesma. Você pode usar sobre a pele, sobre a boca, isso tudo faz as observações referentes a isso, por favor. Então, apesar da gente ter estudos, né, que buscam fazer a descontaminação de áreas no ser humano, né, então eu até dei o exemplo aí da vinda de um equipamento de ultrassom com a luz ultravioleta para descontaminar, por exemplo, o HPV, né, principalmente quando o ultrassom é para análise intravaginal, né, a gente ainda não tem fundamentação para esse uso. Então, não se recomenda o uso dessa luz sobre nossos tecidos. Então, não se passa sobre a boca, não se passa sobre o nosso corpo em nenhuma instância, nenhuma circunstância buscando nenhum tipo de desinfecção. Porque a atuação dessa luz é exatamente no DNA, né? Ele quebra a ligação das bases nitrogenadas. Então, a gente corre riscos, né, de estar realmente tendo células defeituosas se multiplicando. Então, por enquanto, não se recomenda esse tipo de atuação. Então, vamos lá, mais uma. A maior dúvida é se é eficiente para diminuir o tempo entre um paciente e outro com um procedimento que zera aerosol. Então, eu não diria, assim, diminuir tempo, né? Eu diria a eficácia da descontaminação que você vai propiciar para que você não seja um vetor dentro do seu consultório passando infecções, né? Passando a contaminação aí para o paciente. Se a gente for pensar, a gente tem uma tríade aí da contaminação, né? Para a contaminação acontecer, a gente precisa de 3 circunstâncias em conjunto acontecendo concomitantemente. Então, a gente tem que ter um hospedeiro fragilizado, com uma imunidade baixa, a gente tem que ter um micro-organismo com alta virulência e, acima de tudo isso, em quantidade suficiente para poder provocar essa infecção no paciente. E a luz, ela nos ajuda, só na parte da imunidade que a gente não tem atuação, né? Então, pode ser virulento, ele pode ser o que ele quiser. A luz, ela mata, porque ela vai impedir a replicação do vírus. E pode ser em grande quantidade, porque tendo a superfície, você irradiando adequadamente, você descontamina, assim, múltiplos, inclusive múltiplos micro-organismos concomitantes, em conjunto na mesma situação, né? Então, você aprimora, você reduz custos, porque quando a gente pensa na descontaminação, se a gente for pensar no material, no EPI que vai ser necessário para o dentista atuar e para a sua equipe, o tempo que vai ser necessário para que a descontaminação da sala aconteça, você realmente vai ter, além de tudo isso, um investimento em detergentes, né, para que você possa fazer a descontaminação e o cheiro de toda essa química forte, né, que você vai precisar, não vai dar para ficar sob o ar-condicionado com aquele cheiro de hipoclorito de sódio a 5% dentro do consultório para limpar o chão. Então, quando a gente pensa, claro que vai precisar limpar o chão, sem dúvida, né, a gente precisa fazer a descontaminação antes da luz, mas a luz, ela pode ser usada para que você reduza outros contextos que podem surgir, em conjunto com a descontaminação, as alergias e as intolerâncias, né? Então, a luz, ela realmente vai aprimorar a efetividade da descontaminação, mas é claro que tudo é importante fazer um treinamento, uma calibração de como fazer a descontaminação, né? Os robozinhos que têm a luz ultravioleta, eles são interessantes porque eles trabalham de forma autômata, né? Então, você pode deixar o negócio programado para ele vir para cá e vir para lá. Só que a gente não pode esquecer que também tem sombra. Então, se ele não conseguir entrar atrás de determinadas circunstâncias, a descontaminação ali não vai acontecer. Então, o manual, ele te dá essa propriedade de realmente atuar sobre essa descontaminação com eficiência. Tem uma pergunta aqui boa para você. Como passar no chão lentamente? Coitada da coluna. Vai estar aqui.
Olha, sabe, a gente tem um Instituto Neumama, né, aqui em Santos, e na época que nós fizemos o investimento de todos os equipamentos dentro da biofotônica para atuação nos pacientes oncológicos, nós não deixamos de comprar a luz UVC, né, o Surface, exatamente por causa desse contexto do aprimoramento da descontaminação, né? Então, hoje em dia, você vê que interessante, né? A gente pode extrapolar, quem tem aquário e gosta de aquário sabe a importância dessa luz para não ter atuação sobre a contaminação de dentro do aquário. E no nosso ambiente que busca o atendimento para o paciente oncológico, é fundamental que a descontaminação seja extremamente eficiente. Então, às vezes você acopla, né, você consegue fazer um ajustezinho para colocar esse equipamento com uma fitinha mesmo, num cabo de vassoura, né, você tem como você fazer a aderência que tira e coloca ele, um encaixezinho, e ele é leve, né? Então não tem dificuldade de você passar em proximidade dali do piso, onde a gente tem um momento mais crítico, né? Às vezes o lugar onde não vai fornecer a proteção para o pé para o paciente, para descontaminar o sapato antes dele entrar na sala, né? É uma abordagem interessante também para a gente diminuir a quantidade, né, de micro-organismo que realmente possa ser viável no ambiente. Então, dá para fazer uma adaptaçõezinha dele, sim, tá? Principalmente quando você for passar no chão, né, para não deixar a sujidade aderir no equipamento, né, para não estragar, porque às vezes toca no chão sem querer, acaba tocando, e fazer o invólucro dele, não na luz, mas ao entorno dele com o filme de PVC, né, para protegê-lo, e tem como você ajustá-lo com uma fitinha ali para você poder passar no ambiente ambulatorial sem dificuldade, é leve. Tá ótimo. Aqui já perguntaram umas 3 vezes sobre o aparelho Steriler. Se você, não sei se você faria uma associação do ambiente com ele, se você tem alguma opinião a dar referente a isso. São tecnologias diferentes, né? Na realidade, o Steriler, ele não usa UVC. A técnica dele é outra, ela faz de alguma forma para destruição microbiana dentro do equipamento. Então, o equipamento, ele não gira em torno da sala, né? Você não tem ele fica parado, né, em determinado ambiente. Então, às vezes, você precisa ter mais de um, né? Eu não me lembro agora qual é a metragem que ele descontamina, mas, se eu não me engano, são 2 metros quadrados por equipamento. Então, o Steriler, ele tem um custo mais alto também, né, para colocação. Mas acho que toda forma de descontaminação é bem-vinda, sem dúvida. Né? E são tecnologias complementares, mas não se substituem, digamos assim. Eu posso continuar com as perguntas ou você quer complementar com alguma coisa o que foi dito? Como é que você está aí? Quer beber uma aguinha? Não, por mim, vamos embora. Eu falo desse assunto aí 2, 3, 4, 5 dias. A gente só tem 10 minutinhos, então vamos falar. otimizar. O que botaram aqui, ó. Superfícies de plástico ou outras não metálicas no consultório podem se degradar com o tempo de aplicação diária no consultório? Cortou um pouquinho para mim. Assim. Superfícies de plástico ou outras não metálicas no consultório podem se degradar com o tempo de aplicação diária no consultório? Olha, o tecido, assim, da cadeira, por exemplo, a gente pode ter algumas circunstâncias da formação, né, que a gente chama de formação de fotofêton, que seria mais ou menos o que acontece quando a gente tem a radiação solar sobre uma roupa colorida no varal, que você tem o desbotar dessa roupa, né? Não é diferente da atuação da luz ambiente, porque se a gente for pensar nessa luz que a gente utiliza, né, no dia a dia no nosso consultório, a luz fluorescente, ela também tem UVB e UVA. A gente não tem UVC nela, mas tem UVB e UVA. Então, a degradação
cores não é a maior do que a gente já tem a exposição, né, da própria luz de dentro do nosso consultório nos nossos tecidos, porque a degradação pode acontecer, de fato, é uma interação da luz com o tecido inanimado, né, e você pode ter a formação de fotofênton aí, acabar tendo a descoloração, sim, mas não é inerente do equipamento, né, é qualquer forma de luz sobre qualquer tecido colorido, isso pode acontecer, então não é do equipamento em si. Eu vou consertar aqui, que botaram para mim, o Odontobomb, que é o seguinte, o aparelho por mim citado não é um ar-condicionado, mas um aparelho tipo Streller que tem 4 lâmpadas de 15 watts que filtra o ar, 120 metros quadrados em 1 hora. Então funciona, né? Então, para a gente dizer que funciona, a gente tem, primeiro, existem os conceitos aí da liberação pela Anvisa, né? Tem Anvisa, a primeira coisa que a gente pergunta. Anvisa, gente, é fundamental. A Anvisa, ela faz exigências para saber se aquilo que está sendo colocado na embalagem do equipamento é o que está lá dentro mesmo, né? A gente não pode esquecer, por exemplo, que tem algumas lâmpadas UV no mercado. Por exemplo, a luz negra, ela é uma lâmpada UV. Né? Então, assim, precisa ver se ela está dentro das especificações, se é o VC mesmo, né? Porque a tecnologia UVC ela não é tão barata assim. E dependendo do custo do equipamento, é importante que você veja as especificações, da potência, se for de fato isso tudo, que sugue o ar, que tenha 4 lâmpadas de 15 watts, você só liga essa lâmpada, não chega perto, senão você que pode ser esterilizado, né? Mas tendo todo esse potencial, sem dúvida, ela vai fazer um efeito de decomposição do DNA, dos micro-organismos, sem dúvida. Só que tem que entender, né? Porque, gente, veja que as coisas, elas não podem ser de qualquer jeito, né? As lâmpadas UVC, elas existem sim, e elas estão à disposição para compra. O problema é você se expor a determinadas potências, né? Porque a lâmpada UVC, ela pode realmente prejudicar tecido, formando fotoqueratinizações, né? Desculpe. E você acaba tendo comprometimentos teciduais, aí, inclusive com a formação de fatores de oncogenes. Então, né, tem que olhar bem essas especificações aí para você ter segurança com o equipamento. Luciane, tem algumas perguntas sobre a luz combinada com ozônio. Se é boa, é viável, o que você fala sobre isso? Eu não sei. Então, às vezes o pessoal pegou o comecinho da conversa, a luz UVC, ela tem uma atuação, né, sobre a interação com o tecido vivo, que ela forma ozônio, né, numa pequena quantidade, mas ela forma. Inclusive, ela é uma das responsáveis para a recolocação do ozônio na nossa camada aí, ao entorno da Terra, né. Claro que a gente tem, assim, olhando para as duas condições, a lâmpada UVC como germicida e o ozônio também como germicida, seria interessante, né? Só que a gente não pode esquecer que o ozônio, ele não pode ser aspirado, né? Ele tem um alto potencial da formação de oxigênios reativos que vão ocasionar oxidação. Então, o ozônio, ele é preocupante em ambientes para descontaminação exatamente por causa disso. Agora, tendo boas especificações, tendo essa associação com segurança, por que não? Acho que é super válido, sim. Tá. Gostaria de saber se pode ser usado em EPI. Então, foi aquilo que nós falamos, né? Então, o EPI, o óculos pode, né? A N95, sim. Agora, se a gente está falando de máscaras comuns que a gente descarta a cada paciente, não, porque a gente tem trama, né? Principalmente os jalecos que a gente descarta, né? Que são os equipamentos de parametração para cirurgias, não, porque ele não tem, ele tem trama e a gente não pode ter microsombras, né? Para a luz ser eficiente, ela tem que iluminar completamente o tecido. Então, a gente descarta o uso de tecido de uma forma geral, se a pessoa realmente não souber. Por exemplo, existem aqueles pijamas
sistemas cirúrgicos que são de tecido, né, que precisam ser esterilizados em autoclave, né? Então, assim, não há substituição, gente. O que é crítico deve ir para a esterilização, né? Então, em ambiente hospitalar, aqui a paramentação de médico que vai fazer cirurgia aberta em pacientes, não se faz a descontaminação desse tipo de EPI com essa luz, né? Agora, existem algumas capas que estão sendo propostas para o uso, né, que tirando os respingos, né, da profilaxia, a própria água que vem da caneta, você consegue fazer a descontaminação, porque é um plástico, né? E aí o plástico não tem trama e você atua com maior efetividade. Não tendo microsombras, há efetividade. Se houver microsombras, a gente não consegue fazer a descontaminação de forma suficiente. Luciane, então, quando a gente limpa uma superfície, ela fica úmida. Quanto tempo depois de limpar uma bancada, isso tudo se pode passar o Surface? Tem algum tempo? Espera secar? Então, pode é que ela passar ainda úmida? O que vocês indicam? Depois de seco? Não, tem que secar. Mesmo que você passe o álcool 70, né? O álcool 70 ele tem por objetivo persistir a umidade no local para a descontaminação ser maior, né? Só que nesse caso, mesmo que se limpe a bancada, você precisa secar, porque aí a gente não precisa que fique úmido, né, com a solução alcoólica, para que a gente tenha a efetividade, porque aí quem vai fazer a desinfecção principal é a luz. O álcool passou ali só para tirar a sujidade, só para tirar respingos, né? E aí a gente realmente passa uma camadinha, limpa, seca, e aí você passa a luz. Não use sobre superfícies úmidas, sempre secando. Diversas perguntas se pode passar em cima do celular, pode? Pode. Oi? Fazer a pode descontaminação em cima do celular? Pode? Olha, às vezes a luz, a gente só precisa entender como é que a superfície do celular trabalha. Eu acho que com o celular desligado, principalmente na parte de trás, você consegue fazer uma desinfecção, né? Na parte da frente, onde a gente toca com os dedinhos, se você fizer o uso da luz, você pode ter alguma interação com algum sistema de dentro dele e ter uma diminuição da intensidade luminosa. Então, eu não recomendaria sobre telas LSD, né, que chama a tela, me fugiu o nome da tecnologia, exatamente porque pode haver uma interação. Então, com o celular desligado, ok, com ele ligado, não, para não ter essa interação com as luzes. Outra pergunta é se precisa se proteger, usar algum EPI para utilizar para passar esse aparelho. Você precisa se proteger para passar o aparelho? Não precisa. Nem as mãos, nem primeiro nada, porque... essa é a pergunta aqui. Não precisa. Não precisa, porque com a pele a gente tem sempre uma penetração da luz, né? No caso o UVC principalmente, ele é barrado logo na superfície. Lembrando que a gente não vai passar sobre nós, né? Não vai passar sobre a mão, não vai passar sobre o tecido biológico, mas proximamente essa luz que ilumina o entorno, ela não é maléfica, ela não vai ser absorvida. Então não precisa usar EPI nem óculos. Mas você não vai olhar diretamente para essa luz, certo? A gente não vai fazer isso, porque não tem necessidade. Mesmo porque o equipamento não funciona se você virar ele para cima e acender essa luz. Pelo menos ele não funcionava. Vamos ver se essa nova versão aí vem semelhante ao que a gente tinha anteriormente, né? E é interessante que ela não acenda mesmo, porque não é bom você irradiar os olhos, mesmo que você não tenha penetração, né? De uma forma geral, a gente não tem fotoaceptor nos olhos para a luz UVC. Né? Só que geralmente a gente tem uma camada de ozônio protegendo isso. Talvez com a poluição ainda há um questionamento se pode ter algum tipo de interação por causa da refração nas partículas suspensas no ar. Então, de uma forma geral, não olhe para a luz, mas se você for passar de acordo com as especificações do equipamento, não há problema, não precisa usar EPI nenhum. Liciane, a gente tem menos de um minuto. Eu queria muito te agradecer, foi sensacional. Quem sabe, sabe, né? Fala fluentemente. Muito obrigado mesmo.
Todo mundo está gostando. Aqui tem muitas perguntas. Eu vou pedir para você finalizar fazendo um resumão, porque as perguntas se repetem. Eu acho que o pessoal entrou no final. Então, um protocolo de foco, de ambiente. Querem saber se esteriliza o ambiente, o que que faz, quanto tempo, isso tudo. Dizer que o Evolua continua com live às 21 horas, do professor Rudá, a professora Rosângela, sobre clareamento baseado em evidências. E que foi um prazer enorme de ter com a gente. Que você volte muitas e muitas vezes. Vamos finalizar com um resumão para o pessoal. Aí você tem 40 segundos, Liciane. Segundos. Eu agradeço demais o convite, estou à disposição às perguntas, porque eu acho que eu não vou conseguir fazer um resumão, porque tem muita coisa a ser dita. Especificamente sobre o Surface, a gente só... eu quero ratificar, né, de dizer que a cada metro você consegue, numa distância de 1 a 2 centímetros, fazer a boa desinfecção, caminhando com esse equipamento durante 1 minuto. É o suficiente para a gente poder ter uma desinfecção efetiva. A luz UVC, ela não exige equipamento de EPI para o seu uso, né? Só que lembrando que a gente não